Saudações, gente bonita, mestre Leider falando, bom dia. Ok, coisas estão um tanto quanto estáveis. Eu lembro quando eu estudava economia, o professor Márcio Roland Brito, inclusive, ele explicou para nós como funciona o equilíbrio estocástico estacionário, que é a ordem no meio do caos. Então a atual situação está em equilíbrio estocástico estacionário, lá no Oriente Médio. O Irã não entrou diretamente e eu acho que nem vai entrar. Inclusive porque não é necessário o Irã entrar diretamente. A Rússia não vai entrar diretamente, também porque não é necessário, mas indiretamente, assim como o Irã, os dois já entraram, né? O Irã tem dois operadores principais no Oriente Médio. O primeiro é o Hezbollah, no Líbano, e o segundo são os Houthis, no Iêmen. Os Estados Unidos, eu estava até vendo um vídeo do Martianov. Martianov é fundamental, gente. Tá vendo um vídeo do Martianov, muito ilustrativo, inclusive. Os Estados Unidos alegaram que os Houthis lançaram um míssil na direção do ente, né, que eles interceptaram. E o Martianov deduziu que era uma farsa. Apresenta um argumento que é difícil de você contestar, um argumento geográfico. A distância entre o Iêmen e o Estado de Israel é de quase 2.000 quilômetros, que é o limite do alcance dos mísseis que os Houthis possuem. E os mísseis que os Houthis possuem não são aqueles que têm controle direcional e tudo mais, eles não são precisos, certo? Não tem um grau de precisão muito grande. Então é altamente improvável que os Houthis tenham lançado um míssil a distância de 2.000 quilômetros. Não teriam nada a ganhar com isso. Não faz sentido. A chance de desperdiçar um míssil desse porte é muito grande. E como ele não tem controle direcional, ele poderia inclusive cair em Gaza. Então não faz sentido. Os Estados Unidos estão mentindo, que é normal, né? Não quer dizer que os Houthis não entrem, mas se os Houthis entrarem, vai ser na fase final, quando precisar de coturnos em solo, precisar de fazer ocupação. Eles são experientes, passaram anos lutando contra a Arábia Saudita, então tem vasta experiência militar, naquilo que eu chamo de guerra homem a homem. Não é aquela que os Estados Unidos estão acostumados, né? E muito menos a que o Estado de Israel está acostumado. Ele está acostumado com o soldado contra hospital, né? Soldado contra médico, soldado contra enfermeira, soldado contra paciente, soldado contra criança. Não é essa guerra que os Houthis estão acostumados, não. Eles estão acostumados com a guerra bruta, feia, pesada, homem a homem. Eles enfrentaram a Arábia Saudita, um país imensamente maior e mais rico. E no fim, conseguiram o que queriam. Então venceram. É outro nível de exército, só que não entraria no primeiro momento, porque não faz sentido, dado a distância, como o Martianov falou, e a gente concorda. Para que nós discordássemos do Martianov, cara, teria que ser uma coisa muito específica, porque, né? Enfim, o outro é o Hezbollah. O Hezbollah tem uma força formidável. E tem algumas partes do Líbano que ainda estão sob ocupação israelense. Eles foram expulsos de quase todo o sul do Líbano, mas não de todo o sul do Líbano. Perfeito? E isso faz muita diferença, porque ainda tem algumas aldeias, alguns vales, algumas fazendas, algumas montanhas que ainda são ocupadas. E ainda tem a questão das colinas de Golã, que pertence à Síria. Então tem um ramo do Hezbollah na Síria. E o próprio Estado sírio, em algum momento, vai se envolver. Eu diria que numa fase 1,5. No outro momento, o Estado libanês está envolvido porque ele está sendo atacado. O Estado de Israel está atacando o Líbano. É engraçado esse lance da mídia, porque esse negócio de atacar um Estado soberano parece que só vale se for contra a Rússia, né? Porque o que Israel está fazendo é exatamente isso, atacando um Estado soberano.
no caso o Líbano, e também atacou a Síria, já atacou o Egito. Mas aí ninguém toca nesse assunto, né? Atrocidade só se for cometida por russo. Destruir um hospital, atacar uma igreja. Não, isso não é muito atroz, não, né? Pelo jeito normal, não tem nada para ver aqui. Então, nós já falamos sobre esse duplo pensar da mídia, que é, portanto, a péssima maneira de você se manter informado. Porque eles mentem como respiram. Eu estava vendo uma reportagem horrorosa, medonha na internet da Record, na qual eles provam, né, usando umas imagens editadas, que o hospital foi atacado pela Jihad Islâmica do Egito. É claro, faz todo sentido do mundo, né? Você vai atacar um alvo seu, onde os seus estão supostamente lá dentro, né? Seus terroristas estão lá dentro, o que é que você vai fazer? Você vai destruí-los. É a coisa mais sem sentido, cara. E o repórter da Record mentindo na cara dura. E aí entrou até uma outra micro discussão que eu gostaria de fazer. A questão da PRET, né, que vetou a proposta brasileira de cessar fogo, de paz. Aí é claro, a gente lança isso, joga a idiosincrasia e os identitaristas aparecem, né? Aparecem. Gente que eu não seguia, de repente aparece para me questionar. Não sei o que, não estou dizendo que é o seu caso, mas normalmente isso é racismo mesmo, né? Não sei o que, não sei o que. Aí teve um lá que teve uma argumentação interessante. Ele disse o seguinte: é uma preta sim, mas estava cumprindo ordens. Cara, é o mesmíssimo argumento do Eichmann. Aí eu pergunto, levou o Eichmann da forca? Dizer que só estava cumprindo ordens? É óbvio que não. Não tem esse negócio de só cumprir ordens. O julgamento de Eichmann deixou isso extremamente patente, visível para todo mundo. É só cumprir ordem. Se ela tivesse dignidade, é só lembrar do Muhammad Ali. Muhammad Ali também era preto. E contra a opressão do próprio povo e tinha consciência de classe. Chamaram ele, na época Cassius Clay, né? Chamaram ele para lutar a guerra do Vietnã. O que ele disse? Não vou matar quem nunca me fez mal. Não vou matar quem é oprimido e explorado que nem eu. Não vou matar meus irmãos de cor. Nunca me chamaram de, em inglês é nigger, né? No Vietnã. E me chamam disso todo dia. Meu inimigo não está no Vietnã, meu inimigo está aqui. E fui preso. Ok, fui preso. Isso é dignidade. Já dizia, ela estava cumprindo ordens. Por favor, que argumentozinho xoxo. Que falta de vergonha na cara. Que falta de dignidade. De honestidade. Certo? Não sei o que, ela estava cumprindo ordens. Não livra a cara de ninguém que está cumprindo ordens, não. Certo? E mostra muito bem o que é o identitarismo. Perfeito? Eles são fantoches. São fantoches. E são inimigos igual os outros. Não tem diferença. Se está do lado da classe burguesa, dos opressores, tanto faz ser preto ou branco. Não faz diferença nenhuma. É opressor do mesmo jeito. Os identitários não aceitam isso, né? Para eles é um avanço. Claro, é um avanço. Permitir a continuidade da guerra, mas com o privilégio de ser por uma pessoa preta. Aí é um avanço enorme, né? Deve ser... As pessoas, parece que já tiveram que esvaziar outro hospital em Gaza. Eu não sei como é que eles vão tratar os doentes. Os mortos são mais de 2.000, né? Então eles não precisam mais de tratamento, mas estão aumentando. Então deve ser reconfortante, né? Nossa, nós estamos sendo mortos, estamos ficando sem tratamento, estamos sendo massacrados, mas é uma prete. Então, nossa, eu fico tão feliz, né? Que uma prete seja responsável por isso. Quem sabe um piloto de caça gay nos ataque e mate nossos pais, nossos filhos. Já pensou que honra para nós? Por favor, né, gente? Sério isso. Então, quando eu falo que é uma guerra civilizacional, é sobre isso que eu estou falando. Esses lances são a cara do Ocidente. Certo? Uma ideia tosca de liberdade, uma ideia tosca de igualdade e nenhuma ideia de fraternidade. A noção de igualdade para eles é isso.
Nossa, todos devem ser iguais perante o Deus mercado, né? Essa é a noção que eles têm. Mas, de toda forma, voltamos ao caso do sul do Líbano, com o Hezbollah. O Hezbollah está no chove não molha. Evidentemente, Nasrallah, líder, né? Ele tem compromissos estabelecidos com o Khamenei, dos persas, Ali Khamenei, Said Ali Khamenei, Ayatollah do Irã. Ontem eu estava inclusive vendo, na verdade eu não estava vendo, a minha mãe estava e eu ouvi a bobajaiada do Hoje no Mundo Militar, falando sobre o Irã. Ah, mão de ferro, sabe? Essas expressões toscas, aquela explicação que só usa adjetivo. Só usa adjetivo, não explicou nada. Chamou de Revolução Islâmica, não é Revolução Islâmica, é Revolução Iraniana. Perfeito? O governo com mão de ferro, era uma democracia, gente, por favor. Aí as pessoas gostam de mostrar fotos de mulheres que estavam de mini saia, tanto no Afeganistão, antes dos Talibã, quanto no Irã, antes da Revolução. Nossa, o Irã regrediu. Cara, quem usava mini saia no Irã de 1970 e poucos? O creme de la creme. Certo? Aí você fala, era um dos países mais ocidentalizados do Oriente Médio. Mentira, deixa de mentir. A elite dominante era ocidentalizada, e somente ela. A elite dominante residente nas grandes cidades. Isso vale tanto para o Irã quanto para o Afeganistão. Os filhos da elite dominante, que exploravam o povo, até podiam ser ocidentalizados e usar mini saia. Mas vocês acham que a vasta maioria da população, de pessoas pobres, de cidades do interior, dos subúrbios, usava mini saia para se sentir ocidentalizado? Que tipo de gente acha que ser ocidentalizado é uma vantagem? Os lacaios, cara, os lacaios. O tipo de gente aqui no Brasil que acha must ir para Miami. Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa. Ele não chegou a comprar um apartamento lá? Chegou. Então, esse tipo de gente. Isso must ser ocidentalizado. Nossa, Ocidente, uau, né? As fadinhas da floresta, as indígenas da Shopee, que desde que assumiu o governo, nunca mais voltou numa taba, né? Nunca mais voltou numa aldeia. Mas sempre que pode, está em Nova York, está em New York, está em London. Tá, como é que diz o marreco? Massachusetts, né? Como diria o marreco. Está lá recebendo um prêmio de Harvard. Nunca mais foram vistos numa taba. Certo, esse tipo de gente acha um must ser reconhecido pelos pares, né? Então, é uma guerra civilizacional, sim. A diferença, nesse caso aqui, quando a gente pensa num espectro mais amplo da geopolítica, é que, nitidamente, eu vejo no Ocidente uma fraqueza muito grande. Aí todas aquelas coisas que eu já falei, até cansa. Não tem recurso, não tem indústria, não tem infraestrutura, não tem dinheiro, desvalorizando, não tem tecnologia. Não, não é isso não. É mais que isso. Eles não têm unidade. Eles não têm unidade. Veja os Estados Unidos. Já houve, né, 3 eleições na Câmara para tentar eleger o speaker, né, o presidente da Câmara. 3 eleições. E falharam as 3 miseravelmente. E não é que falharam porque é democrata contra republicano. Não, republicano contra republicano. Os republicanos têm a maioria. Se eles têm a maioria, não deveria ser difícil eleger um membro do Partido Republicano para ser speaker do Congresso, né? Mas nem dentro do próprio partido eles estão conseguindo unidade. E esse é o primeiro grande sinal que antecede a queda, a perda de coesão interna. O discurso lá do nosso presidente senil, no pico, foi acompanhado por 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Qualquer jogo entre Itapipoca e Noroeste de Araraquara
narrado pelo Cazé, dá mais que isso, certo? Dá mais que isso. Um jogo do Craques Catalão aqui da minha cidade. Um jogo do Craques Catalão. Minha cidade tem um time chamado Craques Catalão, já foi 2 vezes campeão goiano, inclusive. É o time e atividade mais antigo do estado de Goiás, né? Então, um jogo do Craques Catalão transmitido pela internet, eu garanto para vocês que dá pico de mais de 30 mil pessoas. E a fala do presidente dos Estados Unidos, no momento crítico para a nação, no seu auge, um país de 330 milhões de habitantes, foi acompanhado por 30 mil pessoas. Quer dizer, a população simplesmente não se importa mais, não liga. Correto? Essa é a situação dos Estados Unidos hoje. Se você olha dentro do Estado de Israel, e isso a Globo e evidentemente a Record não mostra, as manifestações, as pessoas desertando, se recusando a servir, são cada vez maiores. Você não tem unidade interna. Essa que é a grande questão. Olha as manifestações pró-Palestina na França, as manifestações anti-governo na Inglaterra e na Alemanha. São sociedades que estão desmoronando. Eles adoram mostrar aquele grupinho financiado, né? Tipo Movimento Passe Livre, Revolta de Junho, quando acontece no Irã. Ó, uma cidadã lá teve a óbito, uma pessoa que tinha problema cardíaco, teve a óbito, e aí multidões estão nas ruas do Irã pedindo mudanças. Qual foi a última vez que você viu as multidões enormes que estão nas ruas de Israel, que estão nas ruas dos Estados Unidos, da França, da Itália, da Alemanha, pedindo o fim da guerra, pedindo para deter Israel? Você não vê. A TV passa uma ideia de unidade do Ocidente que definitivamente não existe. Eles perderam a coesão interna, não tem mais unidade. As pessoas não se sentem representadas pelos próprios representantes. Todas as eleições regionais e locais que já houve, não existe houveram. Todo mundo fala, qual o erro do português que mais se irrita? O meu é houveram. Então todas as eleições que já houve na Alemanha, local, regional e tal, o governo tomou uma surra. Teve uma local que ele não elegeu 5% para participar do parlamento. Não é que ele ficou em segundo ou em terceiro, não conseguiu eleger representante para o parlamento porque ficou abaixo da cota mínima. Isso é o partido do governo. Então as pessoas estão extremamente insatisfeitas. Elas estão muito insatisfeitas. Correto? Isso é no Ocidente inteiro, em todos os países. Você vê um elevado grau de insatisfação, de nervosismo. Perfeito? Como elas estão usando isso, provavelmente é um meio mais ou menos errado, né? Porque você vê a expansão da extrema-direita na Europa inteira. Mas isso é que a Europa sempre foi. Fascismo, nazismo, racismo, tudo isso surgiu lá. Então, é natural que lá se crie, lá se desenvolva. É o ecossistema deles, é a Europa. Certo? E nos Estados Unidos também é nítido para as pessoas que os democratas estão se lixando para o povo dos Estados Unidos. Estão nem aí. E aí o resultado é que o povo também começa a se lixar. Essa perda de coesão interna, ela em 100% dos casos, ela antecede a queda. Por que os Estados Unidos fazem questão de provocar a dissídia, a cisânia nos países? Exatamente para forçar a perda de coesão interna. Balcanizar os países, igual eles fizeram com a Iugoslávia, com a Tchecoslováquia, para balcanizar as nações. Certo? Veja, onde o socialismo vence, o país é reunificado. Olha o caso do Vietnã. Eram 2, se tornou 1. Perfeito? Agora, a estratégia capitalista é dividir. Veja a Iugoslávia, era 1, virou 8. A União Soviética era 1, virou 15. Tchecoslováquia era 1, virou 2. Perfeito? A estratégia deles é desunir para governar. A estratégia da convergência, da união, é anticapitalista. Profundamente anticapitalista. Agora, o que a gente vê é a união cada vez maior dos árabes. Os árabes é um caso complicado. A união cada vez maior dos muçulmanos,
dos habitantes do Oriente Médio. Os árabes, gente, a gente tem que separar duas coisas. Nós temos as repúblicas, os regimes republicanos. O melhor exemplo do regime republicano árabe é, na verdade, dois, né? O Egito e a Síria. São regimes republicanos árabes. E temos as monarquias. As monarquias são uma coisa complicada, porque os monarcas, Kuwait, Arábia Saudita, Jordânia, Omã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, aquelas monarquias há muito perderam contato com o povo, certo? Não tem noção de como vive o povo, ou se importam. Elas são tão ricas, tão isoladas, que simplesmente elas não se importam. Então, não existe um contato entre as monarquias e o povo. O povo árabe, nas monarquias está jogado ao vento, ao Deus dará. Essa é a verdade. Agora, peraí, pão de queijo, só um momento. Não sei se vocês moram ou já moraram no subúrbio, mas se sim, vocês devem saber que existem pequenas lendas urbanas. O desse bairro da minha mãe é o biscoito frito da quitandinha. Todo mundo fala, tá. Mas ele só vende sábado. Hoje é o único dia que ele é vendido. E aí passei lá, né? Falei, tá. Cheguei lá, aquele tanto de gente na quitandinha. Tinha um biscoito. Só tinha um biscoito. Uau! Um biscoito. Aí comprei ele, né? E eu vou falar pra vocês. A fama é merecida. Minha mãe, ela tá querendo, tadinha. Ela não falou, não. Minha mãe é sistemática, como se diz em Goiás. Mas ontem ela sugeriu, nossa, com tanta vontade de comer uma salada de fruta. Aí eu já passei ontem, né? Na frutaria que tem preço bom. E comprei banana, maçã e laranja. Não comprei mamão e abacaxi, porque tava com preço bom lá. Porque ficava pesado. Porque eu tinha que levar para casa e depois trazer de volta. Então vou comprar nessa frutariazinha aqui. Aí quando a gente vir, que ainda tá fechado, né, sábado, eu vou passar com ela na quitandinha. Eles vivem fritando biscoitos. Inclusive eu saí, deixei a pessoa esperando lá o biscoito sair. Aí eu vou mostrar pra ela tanto que o biscoito de goma da quitandinha realmente merece fazer parte da lenda urbana local. Que é realmente muito bom. Eu não sei se vocês aí na região conhecem biscoito de goma frito. Uau, fala sério, muito bom. Eu faço, mas não fica bom igual isso não. Enfim, o Ocidente perdeu a coesão. E gente, de perder a coesão até balcanizar, a distância é muito pequena, inclusive porque, como eu estou dizendo já há muito tempo, não só o Ocidente, vai acontecer no Brasil também. Plantem mandioca, quem puder. Vai entrar em crise. Entrar numa profunda crise econômica. A crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores, persistiu por 3 anos. Por 3 longos anos, o barco adernou. E foi de 29 a 32, e a recuperação só veio após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45. Levou 16 anos para recuperar. Não houvesse a Segunda Guerra Mundial, e por isso ela foi travada, nunca teria se recuperado. Então, essa crise econômica que está chegando, tá para chegar, escreva, eu estou falando isso há muito tempo. Essa crise vai ser entre devastadora e terminal. Certo? A crise que está chegando vai ser devastadora e terminal. E ela vai encontrar o pano de fundo social perfeito para o próprio fim. Porque não vai encontrar pessoas dispostas a lutar pela pátria e viver sem razão. Não. As pessoas simplesmente não se importam mais. Ou veem o governo como que o governo realmente é um inimigo. O governo é um inimigo das pessoas, é um inimigo dos trabalhadores, é um inimigo dos empresários, é um inimigo dos agricultores. O governo é um inimigo das pessoas, é um inimigo da sociedade. Perfeito, é isso que acontece. Né? Igual era o governo Bolsonaro e o governo Temer em relação ao Brasil. Eles nos administravam como se fossem nossos inimigos. E na verdade eram. O Temer, eu até
não tenho plena convicção que ele nasceu no Brasil, mas o Temer nitidamente é um inimigo do Brasil. Ele entregou o pré-sal a troco de quê? E proibiu o governo até cobrar imposto. Quem faz isso, senão alguém que não se importa? Ele foi eleito junto com a presidenta Dilma, não achava que prometia usar os recursos do pré-sal para saúde e educação. Ele entrega o pré-sal para os estrangeiros e proíbe até a cobrança de imposto. Ele é um inimigo do povo brasileiro. A reforma o tal salto para o futuro do MDB, né? A reforma do ensino médio destrói a educação. A reforma da Previdência destrói a possibilidade das pessoas se aposentarem. A reforma trabalhista arrasa com o direito dos trabalhadores. Isso é um inimigo do povo, faz isso. Porque ele nunca sentiu parte do povo, né? Temer, não. Um imigrante, no melhor dos casos, nascido no Brasil. Certo? Ele nunca se importou com isso. E o Bolsonaro é a mesma coisa, cara. O Bolsonaro é o jeitão. O jeitão não, ele falou claramente que detesta o povo, que pobre só serve para votar. É a certidão de burro. O Bolsonaro falou isso, cara. Porque eu só que odeio o povo. Então nós tivemos 2 governos inimigos da população. Certo? Inimigos da população. Seguidos, nós já tivemos outros. Eurico Gaspar Dutra, Fernando Henrique Cardoso. Já tivemos outros governos inimigos da própria população. Mas dois, um na sequência do outro. É a sequência golpista, né? E miliciano. E esses governos do Ocidente são inimigos do povo há muito tempo. O governo dos Estados Unidos é o maior inimigo que o povo americano tem. E eles estão ganhando consciência disso, que o maior inimigo que eles têm é o governo. E não adianta vir com essa de virar ANCAP. Não é a solução. Imaginar que vai existir capitalismo sem governo, isso é bobagem. Se os argentinos elegerem aquele ensandecido de peruquento, eles vão se lascar muito pior do que nós nos lascamos, cara. Como um completo retardado, com problemas mentais. Certo? É um produto de marketing. Igual era o miliciano aqui, né? De toda forma, a noção de que o Estado é seu inimigo, de que o governo é seu inimigo, é partilhada por cada vez mais pessoas. A Europa chegou a acreditar que estava tudo bem, que ela não precisava se importar mais com política. E começou a eleger político pasteurizado, que seguia a pauta dos Estados Unidos, né? Identificar a igualdade como igualdade supostamente de oportunidade, né? O identitarismo baseia-se nessa ideia tosca de igualdade. A igualdade é igualdade de oportunidade. Todos têm o direito de oprimir igualmente. Perfeito? É isso. Essa noção tosca, já tem uma noção tosca de liberdade, né? A liberdade é a liberdade econômica, liberdade de empreender, e acrescentaram isso uma falsa noção de igualdade. A igualdade jurídica, todos devem ser iguais, e não sei o que, iguais nesse sentido, né? Não no sentido de ter a mesma oportunidade de saúde, de educação, de esperança, de moradia, de emprego, não. A igualdade no sentido de que você pode ser preto, você pode ser LGBTQIANP, YZWK+, e tá tudo certo, porque o capitalismo te oferece igualdade, certo? Então, é essa noção. Mas isso não mantém uma sociedade coesa. E a coesão interna de uma sociedade é fundamental como um princípio para que ela continue existindo. E essa coesão, reitero, acabou no Ocidente. A civilização ocidental estabeleceu tanto a cisânia que agora ela é como se fosse uma sopa. Uma série de ingredientes dispersos, né, esparsos, dentro do líquido da mentira e da mídia, que está pegando fogo. Então é isso. Nós estamos vendo o declínio não só de um sistema econômico, mas de uma civilização. E isso é ótimo. O fim do Ocidente é a melhor coisa que poderia acontecer para a humanidade. Porque senão ela nem vai resistir muito tempo. Mas isso eu quero falar no outro vídeo.